Apostar em inovação já se tornou quase que uma obrigação no mundo dos negócios. Trabalhar e se comunicar com parceiros do mercado de trabalho é uma ótima porta de entrada para a colaboração em startups, que são empresas emergentes em fase de desenvolvimento. Este é o objetivo do primeiro Meeting Inova BC. Discutir essa temática e aproximar empreendedores, setores de inovação, entidades e acadêmicos. O evento é gratuito e vai acontecer no dia 10 de maio, às 19 horas, no auditório da Univale, em Balneário Camboriú. E esta é a pauta do Viva Voz de hoje, que está no ar pela rádio e também pela TV Univale. Hoje, junto comigo, a Luana Morim. Boa tarde, Luana. Boa tarde, Isa, e boa tarde também a você que está acompanhando mais um Viva Voz pela rádio e também pela TV Univale. Lembrando que você pode participar do programa através das nossas redes sociais. O Facebook é facebook.com/VivaVozUnivale e a nossa página no Twitter e no Instagram é @VivaVozUnivale. Bom, hoje nós recebemos Kátia Toniotti, que é coordenadora do Núcleo Jovem Empreendedor de Balneário Camboriú e também de Camboriú. Boa tarde, Kátia, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Obrigada pela presença. Eu que agradeço. Bom, Kátia, então vamos já falando sobre esse evento, qual que será o formato do primeiro Meeting Brasil, que acontece no dia 10 de maio? Então, o primeiro Meeting Inova BC ele vai ser em formato de painel, né? Nós vamos receber 4 especialistas do setor de inovação, tecnologia, inovação social, e nós vamos ter um mediador, que é o Marco Petrelli, que é o coordenador do curso de design da Univale e também é o VP de inovação da Cibal, que é a Associação Empresarial de Balneário Camboriú e Camboriú, né? A entidade que o Núcleo Jovem que eu represento faz parte. Então, nesse painel, os especialistas eles vão ter cada um tempo para falar e aí eles vão apresentar o que está acontecendo de novo, de inovador no setor que eles representam, como é que é esse setor, como é que ele funciona, né? E quais são as oportunidades para os empreendedores e para os acadêmicos nesses setores. E aí, depois de cada um se apresentar e apresentar o seu setor, o Petrelli vai ter vários questionamentos para fazer para cada um e os presentes também vão poder fazer questionamentos para eles e aprender mais sobre esse setor de inovação, de tecnologia, de inovação social, ambiental, enfim, tudo que será discutido em inovação. Bacana. E bom, Kátia, qual que então é o principal intuito da organização com este evento? O que o público pode esperar? Então, assim, o meeting ele foi pensado, né, para que a gente pudesse trazer para a pauta dos empresários locais e da nossa região, né, e dos acadêmicos, para que se pense mais na inovação e na integralização dela, né? Porque quando a gente pensa em inovação, a primeira coisa que vem à cabeça é tecnologia. Mas não só a tecnologia, a inovação ela está presente hoje em tudo que a gente faz, desde a gestão das nossas empresas, né, até a forma como você utiliza o seu lixo, até a forma como você educa em casa. O setor da inovação ele está intrínseco em tudo. Então existem vários setores de inovação e esses setores eles têm trabalhado cada um no seu setor especificamente, né? Então o ambiental tem lá a sua organização, de tecnologia tem lá a sua organização. O intuito deste primeiro meeting é unir esses setores numa conversa, né? E a partir daí trabalhar uma integração entre todos eles. Como é que cada setor pode se ajudar? O que tem no setor que pode beneficiar o outro, né? Como nós somos associativistas, a associação é um movimento, né, associativista, então a gente tem bem essa intenção de fazer uma união dos setores de inovação e integrar esses movimentos. Bacana. Bom, Kátia, e o evento ele vai contar também com participações de especialistas do setor de inovação e também startups. Quem são essas pessoas? Bom, vamos lá. A gente vai receber o Murilo Trevisol, da Gestalt Opening Innovation, que é uma empresa, é um coworking, né? E lá eles têm como se fosse uma incubadora de empresas, onde tem várias startups. A gente vai receber a professora Janaína Tomil, da Uninova, né? Que é o Núcleo de Tecnologia da Univale. A gente vai também receber o professor André Raab, do Laboratório de Inovação e Tecnologia da Univale, o LIT, e também o Áureo Giunco, que é do Instituto Abaçaí. O Instituto Abaçaí, ele que faz o selo social, as empresas que recebem o selo social são via Instituto Abaçaí, ele é o presidente do Instituto, que é uma parte de inovação social, né?
Certo. E bom, tecnologia, inovação e associativismo são alguns dos conceitos que serão desenvolvidos nessa palestra. Kátia, de que maneira então estes itens serão trabalhados durante o meeting? Aí o Petrelli, que é o nosso mediador, né? Ele vai trazer esses questionamentos para os painelistas, de forma que eles exponham como o setor deles está trabalhando nesse sentido, né? No sentido, o que tem, qual é a tecnologia que está sendo desenvolvida, ou qual é o pensamento inovador que está sendo aplicado, de que forma isso pode agregar para toda a sociedade, né? Para os setores específicos. Então, vai ser trabalhado em formato de perguntas e de respostas e de discussão de ideias. Bacana. Bom, e a inovação é um dos conceitos muito discutido nos dias de hoje. Será que ele já é uma obrigação para as empresas, essa questão da inovação? Com certeza. Acredito que as empresas elas têm que estar ligadas em tudo o que tem de mais novo, até para o setor delas, né? Tudo tem mudado, a forma como a gente gerencia as nossas empresas, a forma como você contrata hoje um funcionário, a forma como você faz a gestão financeira, a gestão administrativa, tudo isso está ligado com inovação, com pensamento inovador, com ideia inovadora. E as empresas têm, sim, ficado cada vez mais ligadas no que tem de inovação e no que elas precisam estar atentas às inovações dos setores delas, né? E não só as empresas também. Os empresários, eles têm muito isso de estar atentos, mas acredito que é um movimento que já começa na universidade mesmo. Os acadêmicos têm cada vez mais buscado o que tem de novo no setor que eles estão, na profissão que eles estão escolhendo, né? As empresas mais inovadoras são aquelas que recebem mais currículos, então todo mundo quer fazer parte de um movimento mais inovador, né? A sociedade tem se pensado mais assim. Transformar não só as empresas, mas também as profissões, como tu disse. Exatamente. A maneira, vamos pegar de exemplo o jornalismo, né? A maneira que se faz jornalismo hoje é muito diferente do que foi feito há anos atrás. Né? Exatamente. Eu me formei em 2004, né? Eu sou jornalista, minha empresa é uma empresa de comunicação e a forma como a gente trabalha hoje e como a gente trabalhava em 2004 é completamente diferente, né? Tanto da área da tecnologia, porque mudou tudo em questão de equipamentos, né? Como da forma como você processa a informação. E o mundo está em constante evolução, né? Se você vê existem projeções do Google, tem algumas profissões, alguns acadêmicos vão se formar em profissões que vão deixar de existir daqui 10, 15 anos. Exatamente. Então, todo mundo tem que estar ligado nas inovações até para não ser lavado, né? Pela tecnologia, pela inovação. Bacana. E bom, hoje se fala muito também sobre as startups. Tudo começou durante a época que chamamos de bolha da internet, entre 96 e 2001. Apesar de ser usado nos Estados Unidos há várias décadas, o termo startup começou a ser usado por aqui há poucos anos. Mas, Kátia, como que a gente pode definir, então, o que é uma startup? Já que nem toda nova empresa é uma startup, né? As startups, eu vejo como empresas que estão trabalhando ideias inovadoras, práticas inovadoras ou novas tecnologias, né, principalmente, e elas estão em fase de incubação, né? Elas são empresas que estão nascendo, por isso elas se chamam startups. Às vezes você tem um empreendedor que tem uma baita ideia, que criou, por exemplo, um aplicativo, que criou um sistema, ou que criou alguma coisa muito inovadora, e esse empreendedor nem sempre tem o investimento necessário para colocar aquela ideia em prática. Então, eu defino startup como isso, né? É você ter a ideia, você ter a empresa, você ter um objeto inovador, uma ideia inovadora, e você estar começando e colocando isso no mercado, né? Bem bacana. Bom, muitas pessoas também dizem que qualquer pequena empresa, em seu período inicial, pode ser considerada uma startup. Outros já defendem que o startup é uma empresa com custos de manutenção muito baixos, mas que consegue crescer rapidamente e gerar lucros cada vez maiores. Esses dois conceitos estão corretos, Kátia? Eu acredito que sim. Quando você começa um negócio, né, essa tua ideia inicial, você tenta colocar isso em prática da melhor
forma possível, nem sempre você tem um custo elevado para isso. A prova disso é que existem, por exemplo, franquias com um custo muito baixo de iniciar. Então, assim, você ter uma startup, você ter essa ideia, você está colocando ela em prática, com certeza pode ser considerado uma startup. Como também esse conceito mais aceito, né? Que é esse segundo que você falou, que são empresas com custo baixo, mas que conseguem lucros altos em um curto período de tempo, justamente por conta desses investimentos, por serem coisas de fácil acesso, como, por exemplo, aplicativos, sistemas inovadores que têm um engajamento muito grande, né? Então, podem dar um retorno muito grande. E a Cibal, que ela também trabalha com startups aqui da região? Especificamente com startups, não. O que é a Cibal que trabalha? Nós temos vários núcleos dentro da associação. Esses núcleos podem ser setorizados ou não, como o núcleo que eu faço parte, que é um núcleo multissetorial, que é o Jovem Empreendedor, né? Sim. Então, nesse núcleo tem empresas de vários setores. Em outros núcleos também tem outras empresas, aí tem o núcleo dos consultores, que só tem consultores, o jurídico. E aí, nesses núcleos, podem sim ter startups. Mas não que a gente tenha um setor só de startups. Tá. As startups estão inseridas dentro dos núcleos. Legal. Bom, bacana. E no dia 16 de maio, o Núcleo Jovem vai realizar o primeiro Empresários em Ação, o papel dos empreendedores na cobrança da aplicação dos recursos dos impostos. Como que isso vai funcionar, Kátia? Bom, o primeiro Empresários em Ação, ele é uma palestra, né, que faz parte do nosso calendário do Feirão do Imposto. O Feirão do Imposto é uma ação que acontece no Brasil inteiro, é promovida pela CONAGE, que é o Conselho Nacional do Jovem Empreendedor, né, que o Núcleo Jovem faz parte no Brasil, do Conselho Nacional do Jovem Empreendedor, no estado do SEGESC, que é o Conselho Estadual do Jovem Empreendedor, e, por fim, o Núcleo. No mês de maio, nós desenvolvemos ações que chamem a atenção para a conscientização das pessoas sobre a alta carga tributária que a gente paga no Brasil e a ineficiência da aplicação desses recursos. Então, assim, é um dinheiro que sai do bolso de todo mundo, de quem é empresário e de quem não é também, né? E esse dinheiro não volta em benefício público como ele deveria voltar. Então, os jovens empreendedores do Brasil fazem, no mês de maio, ações voltadas para essa conscientização. No dia 16, em Balneário Camboriú, na sala 26 da Cibal, que a gente vai fazer essa palestra que é gratuita e que chama a atenção dos empresários para que se coloquem no papel de protagonistas. E nessa palestra, o Estácio, que é o presidente do Observatório Social, vai apresentar ferramentas para que os empresários possam, de fato, ficar de olho e cobrar esse retorno desse recurso, né? É isso que vai fazer o primeiro Empresários em Ação. Bacana, e bom, a gente vai então para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta a falar com a Kátia Toniotti, que é coordenadora do Núcleo Jovem Empreendedor de Balneário Camboriú, sobre o primeiro Meeting Nova ABC. Estamos de volta com o Viva Voz, que hoje está falando sobre o primeiro meeting em Nova ABC. E a nossa entrevistada é a Kátia Toniotti, que é coordenadora do Núcleo Jovem Empreendedor de Balneário Camboriú e também da cidade de Camboriú. Bom, Kátia, como a gente acabou de falar, tu é coordenadora do Núcleo Jovem Empreendedor da Associação Empresarial de Balneário Camboriú e Camboriú. Isso. Mas quais são as principais atividades, então, que são desenvolvidas dentro do núcleo? Bom, o núcleo ele tem várias diretrizes, né? O núcleo existe para fomentar negócios para as empresas participantes. O núcleo existe para causar representatividade, né? A gente tem como objetivo impactar positivamente a sociedade em que as nossas empresas atuam. Então, a gente trabalha também ações sociais, como, por exemplo, o programa Geração Empreendedora, que é um programa da FACISC, que é a Federação, né, das Associações Empresariais. E nesse programa a gente dá treinamento para os jovens do segundo ano do ensino médio sobre empreendedorismo. O que é empreendedorismo, como é que se empreende, como é que você coloca em prática uma ideia empreendedora. A gente também faz um evento em outubro, que é do aniversário do núcleo, mas é um evento que também tem cunho beneficente. Então, a gente faz uma ação, geralmente é uma feijoada, né? A gente faz uma feijoada, essa feijoada ela tem um cunho beneficente. Então, quem vai comemorar com a gente o aniversário do núcleo também ajuda entidades da região.
mas principalmente o núcleo existe para que os empresários que fazem parte dele consigam aumentar o seu networking, fomentar negócios para as suas empresas e se capacitar melhor. Porque nós que somos empresários, que vivemos ali o dia a dia das nossas empresas, nem sempre a gente para fazer uma capacitação, para pensar em como a gente está gestando as nossas empresas, se está certo, se está errado. E aí o núcleo existe para isso. A gente se reúne não só para fomentar ações para o município que a gente vive, mas também para as nossas empresas. Então a gente faz capacitação, seja um nucleado, a maioria está, estou precisando aprender mais sobre gestão financeira, isso está pegando na minha empresa, a gente busca um treinamento sobre isso e traz para o núcleo. Então é um movimento bem legal, assim, a gente tem essa premissa e segue o ano fazendo capacitação, fomentando negócios e fazendo atividades que sejam boas também para a sociedade que a gente está. Bom, e você também falou sobre a capacitação que é feita com esses empresários. Existe um item específico que é procurado por eles, que a empresa, em geral, costuma estar precisando? Olha, na parte de gestão, a gente sempre tem, assim, né, solicitações. O que acontece? Como é que a gente faz esse planejamento, né? No fim de cada ano, a gente se reúne para fazer o planejamento estratégico do núcleo do ano seguinte. Então, no planejamento estratégico, todo mundo que faz parte do núcleo coloca as suas ideias, o que está precisando, o que acha que seria legal desenvolver no núcleo. E aí, com a opinião da maioria, essas atividades são colocadas no planejamento e são desenvolvidas durante o ano. Então, a gente já sabe, desde o nosso planejamento, o que a gente vai focar durante o ano. Fora isso, a gente pode ter ações pontuais, por exemplo, estamos precisando aprender a falar melhor em público, porque vamos fazer várias palestras. Então, é uma coisa pontual, pode não estar no planejamento, mas aí a gente traz isso para o grupo e coloca uma capacitação específica, no caso, ou traz alguém para falar com a gente sobre isso, como, por exemplo, a gente já teve convidados falando sobre inteligência emocional nos negócios. Então, depende muito do momento que a gente está vivendo, né? Que as empresas estão passando. Aí existem essas colocações, mas gestão é um assunto que está sempre em pauta nos núcleos e como gerar e melhorar os negócios, né? Bacana. E bom, a associação também está à frente das ações do Feirão do Imposto, evento nacional que acontece no dia 19 deste mês. Kátia, pode dar então mais detalhes de como vai ser esse evento? Posso, sim. Então, a gente fez o lançamento do Feirão do Imposto oficialmente ontem, lá na associação. No dia 16, a gente tem a primeira ação, que é a palestra, né, que a gente falou agora há pouco. E aí, no dia 19, essa ação é conjunta no Brasil inteiro, é o dia D que a gente chama, né? O dia D do Feirão do Imposto. Então, nesse dia, todos os núcleos jovens do Brasil vão estar fazendo ações para que a gente conscientize as pessoas, né, sobre a carga tributária brasileira. O que o Núcleo Jovem de Balneário Camboriú e Camboriú vai fazer? Nós vamos estar presentes em um supermercado em Camboriú, em outro supermercado em Balneário Camboriú, e a gente vai estar espalhado no mercado, mostrando com cartazes e nos produtos quanto de carga tributária incide naquele produto, justamente para chocar as pessoas mesmo. Então, você imagina assim, por exemplo, você tem uma garrafinha de 500 ml de água, o equivalente ao imposto que você paga naquele produto são 190 ml. Então, a gente vai retirar das embalagens o que seria a quantidade de imposto e nós vamos ter cartazes em cada produto mostrando quanto de imposto a pessoa paga naquele produto. A maquiagem, por exemplo, incide um imposto absurdo sobre ela. A importada chega a mais de 65% de imposto. Sabe? As roupas, 35, alguma coisa. Então, a gente vai estar mostrando isso na prática para as pessoas. Se a gente retira do produto o tanto que é de imposto, de repente você ia levar metade de um saco de arroz para casa, sabe? Esses que lembra também, há muito tempo atrás, que tinha uma propaganda, acho que que passava na TV, que era justamente isso, né? Mostrava o quanto a gente paga de imposto em produtos básicos, né? Exatamente. Ó, o tema desse ano, da nossa campanha, é justamente esse, né? Deixa eu mostrar aqui, ó. É Pague 2, Leve 1. Porque é isso que acontece de fato, né? A gente paga uma carga tributária imensa,
E se fosse uma promoção, seria isso. Você paga 2 e leva 1, né? Só para vocês terem ideia, ó, se uma pessoa no Brasil vive 72 anos, 32 ela vai trabalhar para pagar impostos. Nossa. De 72 anos. A gente trabalha 150 dias só para pagar impostos. No site da associação, a gente colocou o impostômetro dos 2 municípios, de Balneário e de Camboriú. Mas se você olhar o impostômetro nacional, a gente está perto de atingir a marca de 1 trilhão em impostos recolhidos e nós estamos no início de maio. Ano passado, a gente atingiu essa marca só no mês de junho. Quer dizer, a gente está pagando cada vez mais impostos. A Alemanha é um país, por exemplo, que tem uma carga tributária bem elevada. Só que na Alemanha, esse recurso que é pago, ele volta para a sociedade muito bem distribuído, sabe? O que não acontece aqui no Brasil, né? Nós temos sequestradores do dinheiro público. Sim. E aí isso causa um monte de problemas que a gente vê. Uma saúde deficitária, uma educação deficitária, rodovias que não ficam prontas nunca, pessoas se acidentando por causa disso. Então, essa falta de retorno, essa ineficiência na aplicação dos recursos que são nossos, ela causa, sim, problemas para todo mundo, não só para quem é empresário, mas qualquer pessoa que vai no mercado. Você vai comprar uma banana, em cima da banana tem um monte de imposto, o produtor está pagando imposto, quem levou a banana até lá está pagando imposto, você que está comprando a banana está pagando imposto. Então, no mínimo, a gente merece que esse imposto retorne para nós em serviços públicos de qualidade, né? É muito triste, né? É imposto sobre imposto. Bom, Kátia, voltando para o primeiro meeting em Nova ABC, ele é uma realização do Núcleo Jovem, como nós já citamos, mas também ele conta com parceiros. Quem que são essas empresas que estão apoiando? O meeting ele tem o apoio da Univale, né? Além da Univale, a federação, a FACISC, apoia. E aí a FACISC, ela tem um provedor que seria a All Invest, né? E a All Invest é uma empresa internacional que traz recursos para que as associações e os núcleos possam desenvolver ações que fomentem a inovação. Eles acreditam, assim como a associação também acredita, né, que você apostar em ideias inovadoras, em inovação, isso gera negócios e gera melhoria de qualidade de vida para a sociedade em que essas empresas atuam, né? Por isso que eles apoiam essas ideias. Bacana e bom, Kátia, a gente está indo então para o finalzinho do programa. E como é que então faz para se inscrever, né? Para quem ficou interessado em participar, como acontecem as inscrições? Legal. Assim, não é necessário fazer a inscrição, porém a gente pede que seja feita. O evento é gratuito, então quem quiser comparecer, é só aparecer lá na Univale às 19 horas, no dia 10, no auditório em Balneário Camboriú. Mas se quiser fazer a inscrição, e a gente agradece, é pela nossa fanpage da Associação Empresarial, é a Cibalc, ou pela página do Núcleo Jovem Empreendedor de Balneário Camboriú. Também tem o link lá para se inscrever no meeting. E todo mundo pode participar, independente Todo de mundo idade. pode participar, independente de idade. Se você tem qualquer afinidade com o setor de inovação, quer saber mais sobre o que é inovação, o que as empresas estão pensando em inovação, é só participar. Bacana. Bacana. Então, vamos puxar então uma pergunta sobre startups, esse assunto que é um dos principais sobre o evento. O Google anunciou, agora nessa semana, que acaba de criar um fundo de investimentos para integrar startups com soluções para a sua assistente virtual. As primeiras empresas já foram selecionadas. Kátia, qual que seria o segredo para uma startup conquistar então a atenção de uma grande empresa como o Google? Olha, com certeza, parece dúbio, mas com certeza é ser muito inovador. É pensar numa ideia que ninguém tenha pensado e que beneficie o máximo de pessoas possível, né? O Google tem pensado muito isso, em soluções que não sejam boas só para um local, só para um determinado público, né? Quando você tem uma ideia que ela é inovadora e que ela pode melhorar a vida de muitas pessoas, acredito que quanto mais pessoas você impactar, mais atenção você vai chamar. Bacana.
Bom, então a gente hoje recebeu a Kátia Toniotti, que é coordenadora do Núcleo Jovem Empreendedor de Balneário Camboriú e Camboriú, que falou um pouquinho então sobre o Meet Nova ABC. Muito obrigada pela presença, Kátia. Eu que agradeço. Bom, e nós também agradecemos a você que nos acompanhou em mais o Viva Voz e até o próximo programa.